Boa tarde. Hoje uma entrevista super especial para você que está entrando agora aqui pelo portal CM7, pelas nossas fanpages, também pela TV CM7. Acesse porque tem novidades e você precisa saber e conhecer todos os pré-candidatos ao governo do Estado e todos que irão participar desse pleito de 2018. Aqui do meu lado está o deputado, que é presidente da Câmara hoje, Davi Almeida, é natural de Manaus, esteve à frente do governo do Estado do Amazonas por um período e teve, né, um êxito excelente. Bem-vindo ao portal CM7, mais uma vez. Obrigado, Silê, de disposição para que a gente possa bater um papo bem legal aqui. Na noite de ontem, Davi Almeida deu a largada e lançou a sua pré-candidatura pelo partido PSB para Estado, muito bem votado. O que você espera agora desse pleito como pré-candidato, já que você saiu na frente, né? Foi o primeiro pré-candidato ao governo, que os outros estão todos ainda na surdina, fazendo aliança. O meu partido PSB confirmou a indicação do meu nome para uma pré-candidatura. São algumas etapas, Sileide. Então, a primeira etapa foi ontem, na verdade, a segunda etapa. A primeira etapa foi a minha filiação, agora a segunda etapa, nós recebemos essa indicação do partido para disputar o governo do Estado. Eu sou um pré-candidato, agora nós vamos buscar apoio, nós vamos buscar alianças, nós vamos buscar aliados em busca de formatar uma proposta, uma ideia em que possamos melhorar o Estado do Amazonas, melhorar as condições de vida, melhorar a qualidade de vida do povo do Estado do Amazonas, até porque a eleição passada, a eleição suplementar, mais de 1 milhão de amazonenses não participaram, não foram às urnas, votaram em branco, votaram nulo, e existe aí, a meu ver, o próximo governador ele não participou da eleição do ano passado. Então, existe aí 1 milhão de amazonenses, mais de 1 milhão, esperando ideias, novas propostas, novas atitudes, novas posturas, para que nós possamos melhorar as condições de vida do povo do Amazonas. O senhor esteve à frente do governo do Estado por um período, como governo interino, e o senhor viu a dor que o Estado, o povo estava passando. Eu tenho caminhado aí, indo para as comunidades, e a gente percebe que o Estado está abandonado. O senhor esteve na frente, tentou fazer o máximo que pôde. Como é agora o seu projeto para que aliviar a dor e o abandono, como está hoje o Estado? Olha, veja só, eu assumi o Estado no dia 9 de maio de 2017. Assumi o Estado, Sileide, com 698 milhões de déficit orçamentário e financeiro. 4 meses depois, eu entreguei o Estado com superávit de 456 milhões. Nós tiramos o Estado da crise, entreguei o Estado superavitário no azul para o atual governador. Quando eu assumi, nós tínhamos 136 mil amazonenses na fila de espera de um exame, de uma consulta, de uma cirurgia. Zeramos diversos desses procedimentos. Nós tínhamos aí as pendências com relação às promoções da Polícia Militar. Nós fizemos a maior promoção na época da Polícia Militar, a maior promoção dos bombeiros militares. Nós fizemos também o pagamento da 3ª parcela do escalonamento da Polícia Civil, além de pagar o maior abono da história da educação para os professores do Estado do Amazonas. Fomos o primeiro Estado, eu saí do governo, já deixei pago 60% do 13º salário. Nós aquecemos novamente a economia do Estado, além de asfaltar um número recorde de mais de 450 quilômetros de estradas e vicinais no Estado do Amazonas. Empreendemos um ritmo de trabalho de forma dinâmica e eu acredito que o povo do Amazonas aprovou essa nossa passagem pelo governo do Estado. O que eu vejo hoje é exatamente o contrário. Alguém que se elege para arrumar a casa, hoje simplesmente nós vemos que a realidade é totalmente diferente. Falta remédio nos hospitais, falta atendimento, fecharam 120 leitos do Hospital Delfim Aziz, fecharam 11 centros cirúrgicos lá no Hospital Delfim Aziz, não fizeram mais cirurgias no Hospital Hilda Freire, aqui no município de Iranduba, fizemos 603 cirurgias aqui, e isso é lamentável. O povo está sofrendo em função dessas decisões equivocadas do atual governo. O deputado estadual, ele fiscaliza o trabalho do governador. Como o senhor vai, assim, se for eleito, se é pré-candidato, como é que o senhor vai cuidar e lidar com aqueles que fizerem oposição ao seu governo, até mesmo os seus colegas?
Não é natural, essa é a questão a questão da democracia. Você tem aquelas pessoas que são favoráveis a você, as outras que são contrárias, então você tem que conviver com os contrários, com os pensamentos adversos aos seus, diversos dos seus, e nós acreditamos que essa é a prática da democracia sem problemas. A oposição até ajuda. Por exemplo, o governador tentou aumentar o salário dos secretários em mais de 100% por decreto. Essa não é a prerrogativa do governador. A Assembleia se posicionou e o governador voltou atrás, revogou o decreto. O governador tentou fazer uma reforma administrativa por decreto. Também teve a voz da Assembleia dizendo não é assim que se faz. E aí a oposição acaba ajudando o governo. O governo voltou atrás nesse decreto dele com relação à reforma administrativa que ele queria fazer através de decreto. O governo queria aumentar o salário dos professores em 4%. A Assembleia disse não. Tem mais recursos, tem recursos para dar mais para os professores. O governo recuou e nós aprovamos com 27%. É assim que nós temos que trabalhar. O Poder Legislativo, o Poder Executivo, um auxiliando o outro, mesmo que não sejam aliados, porém ajudando um ao outro para que possamos ofertar ao povo do Amazonas melhores condições. O senhor, na última entrevista que eu fiz lá no seu gabinete, o senhor falou que iria fazer uma enquete, que as pessoas, a população, iria dizer qual era o cargo que o senhor iria concorrer em 2000. Realmente quer? Sim, o meu eleitor, eu tenho os números que eu teria minha reeleição a deputado estadual assegurada, uma reeleição a deputado federal muito possível, só que o meu eleitor ele quer votar em mim para a condição para a disputa do governo do Estado, e eu, depois de receber esses números, nós recebemos os números que nos chegam às mãos, elas são favoráveis e eu acredito que pela primeira vez a oposição vença uma eleição para o governo do Estado aqui no Amazonas. Eu estive numa inauguração de uma parte próxima ao Viver Melhor, em que o senhor mandou fazer essa estrada quando o senhor era governador. E não deram continuidade. O senhor... Agora, o governo amazonino está aí, tem muitos projetos fazendo em andamento. O senhor vai dar continuidade ou vai parar como fizeram com o senhor, que pararam os seus projetos? De forma alguma, não se pune o povo. Isso é punir o povo. O dinheiro está no caixa desde o dia que ele entrou, desde o dia 4 de outubro. Ficaram 402 milhões de reais no caixa do Estado para fazer essas obras que já estão aí. Mas sabe o que estão fazendo, Sileide? Vai acontecer o que sempre aconteceu. Eu peço a você que nos assiste agora, fique atento. Vai acontecer o que sempre aconteceu. Daqui a um mês vão começar a fazer obras nos municípios. Daqui a um mês vão começar a fazer obras em Manaus. Sabe por quê? Só trabalham no período eleitoral. E dão para que deem a falsa sensação de que estão trabalhando. Acabou a eleição, acabou o trabalho, acabou a obra, é aquele sofrimento novamente, e eu quero me opor a isso. Eu estou dizendo que é possível se viver num Estado melhor, é possível termos investimentos durante os 4 anos do mandato e não somente no período eleitoral. Estão fazendo conosco o que sempre fizeram. Senhor, eu percebo, eu viajo muito, gente, assim, e a BR, a AM010, a AM70, todo lugar que a gente vai tem buraco para todo lado. A chuva também não ajuda, né, o clima aqui. O que o senhor vai fazer de imediato, assim que o senhor assumir, ganhando a eleição para governo do Estado, nos 100 primeiros dias, com relação a estradas, porque ninguém aguenta mais, os carros estão tá tudo esburacado aí. Você profetiza, você disse quando você assumir no dia 1º de janeiro. Na verdade, quando eu entrevisto, eu já penso lá na frente. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com o povo do Amazonas. Eu assumi o governo, chegaram comigo, bateram no meu ombro e disseram, olha, numa quinta-feira disseram, olha, terça-feira você vai assumir o governo. Então, você sabe quando entra, não sabe quando sai. E eu disse, se eu ficar uma semana eu vou dar o meu melhor, se eu ficar 10 dias eu vou dar o meu melhor, se eu ficar um mês eu vou dar o meu melhor. E eu dei o meu melhor em prol do povo do Estado do Amazonas, que quando eu saí, uma pesquisa atestou que 88% da população aprovava a minha administração. O que eu vejo, o que eu penso?
Se Deus assim permitir e o povo do Amazonas permitir, eu darei o meu melhor durante todo o período do trabalho, todo o período do mandato do governador. É isso que eu quero, é isso que eu penso e é isso que eu prego para a população do Amazonas, que nós podemos viver num estado melhor. Eu sou muito contra algumas alianças, né? Eu já cheguei até a falar isso com o senhor. Como foi para a decisão de ter que unir com um grupo, porque não tinha horário para a TV? Como foi isso? Me dê uma explicação para que o povo possa entender. Deixa eu explicar. Ontem foi uma etapa. Uma etapa. Primeira etapa foi a minha filiação. A segunda etapa é a confirmação do partido de que eu sou um pré-candidato. Agora vamos começar uma outra etapa, que são as alianças, que são as composições partidárias, e nós vamos buscar nessas composições o ambiente necessário, o tempo necessário, as alianças necessárias para que possamos concorrer ao governo do Amazonas de forma a conquistar uma vitória. Nós precisamos de aliados, nós precisamos de partidos, nós precisamos de coligações, e isso é fundamental numa eleição. Agora, meus princípios, as minhas atitudes, as minhas decisões são inegociáveis. Eu não negocio com meus princípios, eu não negocio com aquilo que eu tenho de mais sagrado. Então, eu quero deixar os meus eleitores bem tranquilos. Ninguém me comanda, ninguém me conduz. Eu sou guiado pelos meus propósitos, pelos meus princípios, porém, uma eleição se faz com aliados e eu estou em busca de agregar o maior número de aliados possíveis para que nós possamos formatar um projeto e apresentar à população e que esse projeto possa sair vitorioso. Eu estava conversando com algumas amigas que fazem parte da sua assessoria e eu falei assim, e aí o Davi, como é que eu vou fazer? Ele é PT, não sei o quê. E ela, não, tem que pensar no Davi como pessoa. Porque a gente tem, né? As pessoas têm isso aí. Com relação ao PT, olha só, ainda não estamos aliados, com aliança ainda com o PT, estamos conversando, porém, o PT tem problemas a nível nacional, de acusações e tudo mais, só que o PT no Amazonas, Cileide, o PT aqui no Amazonas ajudou a prorrogar a Zona Franca, o Luz para Todos, aonde você vai, nos municípios mais distantes do Amazonas tem o Luz para Todos, o Bolsa Família, que ajuda muito as famílias do interior, o Seguro Defeso e as próprias pessoas, os próprios parlamentares, os próprios líderes do PT no estado do Amazonas, são pessoas que têm um nível de confiança muito grande e são diferentes, né, daquilo que se propõe, daquilo que estão se propagando. São pessoas de boa índole, de boa capacidade de argumentação e têm um comportamento aplaudido pela população, sim. A gente percebe, sim, tem até um que sempre fica numa Kombi, deixa eu lembrar. Deputado José Ricardo. José Ricardo, desculpa não lembrar. Deputado José Ricardo, eu quero lhe parabenizar pelo trabalho maravilhoso que o senhor faz. Outro dia eu passei, o senhor estava debaixo de chuva falando para o povo. Eu acho bem legal. Ele faz parte desse grupo. Tem o deputado José Ricardo, tem o Praciano, tem o João Pedro, tem o deputado Sinésio, tem uma turma muito boa no PT de pessoas que são de referência na sociedade amazonense e políticos de muita tradição. E se eu tiver a oportunidade de conquistar o apoio do PT, eu creio que nós vamos ter uma boa... Eu ficarei feliz, satisfeito, porém, eu estou em busca de alianças, e o PT será uma dessas alianças que eu vou buscar. Se o senhor ganhar em janeiro, qual é a atitude que o senhor vai tomar com relação à segurança no Amazonas? Nós estamos vivendo o caos na segurança, ninguém mais consegue sair e vir, que é o direito do povo, ninguém consegue. Qual seria a sua atitude, a primeira atitude, quando governador? Olha, com relação à segurança pública, não se faz segurança pública sem efetivo. Precisamos aumentar o efetivo da segurança pública, da Polícia Militar, fazer o concurso público para a Polícia Militar, dotar a Polícia Militar de mais equipamentos, Polícia Civil também e a inteligência. 5 milhões de reais, eu compro mais de 4 mil coletes à prova de bala e equipo a polícia, que estão trabalhando, os policiais estão trabalhando com coletes vencidos. Isso é um problema, isso causa uma insegurança ao próprio policial quando sai para resguardar, para nos dar a segurança, né?
para fazer o seu trabalho do dia a dia. Eu tenho a convicção de que os problemas da segurança pública nós vamos resolver aqui dentro do Estado. Eu não preciso trazer ninguém de fora para resolver um problema que aqui dentro nós temos técnicos capacitados, policiais de alto nível e pessoas que pensam muito bem segurança pública e que vão ajudar a resolver esse problema aqui no Estado do Amazonas. A segurança atrapalha muito, inclusive, o convívio social. E com relação à educação, o senhor tem se preocupado, os adventistas têm escolas, né, de treinamento e tudo mais. Qual seria o seu posicionamento com relação à educação? As pessoas perguntam muito aqui no portal CM7, muitas mães se preocupam, porque o colégio estadual tem tido vários problemas, inclusive entrevistei diretores aqui, as crianças têm passado bullying, está tendo muito suicídio nas escolas, de crianças, adolescentes e até 16 anos. É um dado absurdo que a gente tem visto, que a gente tem publicado aqui no portal CM7. Qual seria o seu ato com relação à educação? Olha, em relação à educação, as escolas de tempo integral é um modelo bem favorável. As escolas da Polícia Militar são exemplos de crescimento na educação e eu acredito que o fortalecimento dessas duas bases, as escolas da Polícia Militar e as escolas de tempo integral, ampliar as vagas para que nós possamos colocar os nossos filhos nessas escolas, nós vamos ofertar aos nossos filhos uma educação de melhor qualidade. O que acontece? No ensino médio, todo pai paga uma escola particular para o seu filho. Porém, no ensino superior, aquele mesmo pai que está pagando uma escola para o seu filho, ele coloca o seu filho numa escola pública, numa faculdade pública, que são as melhores faculdades. Faculdade estadual e faculdade federal. Nós temos que inverter essa lógica. Nós temos que dotar o ensino médio, dotá-lo de uma condição favorável para que exatamente possa, né, dar ao filho do pobre uma condição favorável para ele chegar na universidade pública. A universidade pública ela está muito ocupada pelos filhos daqueles que bancaram o estudo numa escola particular. E nós precisamos diminuir essa diferença investindo no ensino médio, no ensino fundamental. Com relação àquilo que eu sempre bato todos os dias aqui, a saúde do Amazonas. Desviaram milhões de reais da saúde do Amazonas. O caos foi instalado aqui. O senhor tentou, inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para o Wander Alves, que foi uma pessoa maravilhosa quando esteve à frente da secretaria, e eu conheço o Wander há mais de 20 anos. Sei que ele é um rapaz íntegro. E o senhor tentou organizar a saúde, mas não deu tempo. Esse desvio foi absurdo. Como é que o senhor vai conseguir resgatar toda essa fortuna que saiu dos cofres, saiu da saúde, e até agora ninguém foi punido, porque quem foi punido já estava andando no shopping essa semana, que isso quase me matou, né? Está custindo a vida. Qual seria o seu ato de verdade com relação? Veja bem, nós temos que dar prioridades, né? Na saúde nós temos que ampliar a oferta de exames, ampliar a oferta de consultas e ampliar a oferta de cirurgias. Por exemplo, nós temos 2 grandes hospitais aqui que resolvem o problema da saúde, Cileide. O Hospital Delfim Aziz só é utilizado 10%. Eu, quando estive governador, nós abrimos mais um andar do hospital e colocamos à disposição da população 128 leitos. Abrimos 11 centros cirúrgicos. Sabe quantas cirurgias se fazia no Delfim Aziz por dia? 40 cirurgias. Estavam sendo feitas 40 cirurgias no Delfim Aziz. Nós abrimos também mais 10 UTIs no Hospital Delfim Aziz. Simplesmente eu saí, fecharam os 120 leitos, 128 leitos, fecharam os 11 centros cirúrgicos do Hospital Delfim Aziz, dotaram o Delfim Aziz, colocar para funcionar o seu parque de imagem, que é o melhor parque de imagem que nós temos na cidade de Manaus. Aí nós não vamos ter mais problemas com exames, coloca mais consultas à disposição da população, e nós temos lá no Hospital Delfim Aziz mais de 300 leitos que não estão sendo utilizados, enquanto a população fica toda ela sendo levada para os grandes pronto-socorros. Tem que dotar o Delfim Aziz, colocá-lo como um hospital geral, né? Esvaziando os pronto-socorros, que o atendimento nos pronto-socorros são 90%, 85% de
baixa e média complexidade. Então, tu pega essa baixa e média complexidade e coloca lá no Hospital Delfino Aziz, e aí você vai ter os prontos-socorros diminuindo o seu fluxo de pessoas, porque a pessoa tem uma dor de cabeça, vai direto para o 28 de agosto. A pessoa está gripada, vai lá para o João Lúcio. E aí o serviço acaba não sendo oferecido de forma satisfatória. Se você tiver um hospital geral, em que essas pessoas vão ser atendidas, fortalecendo a atenção a baixa e a média complexidade. Os problemas da saúde pública no estado do Amazonas serão diminuídos muito, porque a Constituição diz que o Estado tem que investir 12% do seu orçamento em saúde. O Amazonas investe mais de 21% do seu orçamento. É muito dinheiro, só que precisa ser fiscalizado, só que precisa ser investido verdadeiramente na saúde. Quando eu saí, eu deixei 74 contratos prontos para fazer licitação. O atual governo simplesmente cancelou todos os processos. Estão contratando com dispensa de licitação, prestação de serviço, e isso aí vai virar um ralo, e isso aí é um grande problema para a administração pública, um dinheiro que vai ser desperdiçado e que dificilmente volta. Se você der prioridade, tratar o dinheiro público, por exemplo, eu fui governador, eu fui 4 vezes em Brasília. 4 vezes em Brasília. As 4 vezes, Cileide, eu fui de avião de carreira. Sabe por quê? Eu fui na companhia aérea, eu fui de Gol, de TAM, de Azul, porque é mais barato, só minha passagem do assessor. Aí acontece o seguinte, o governo tem aviões fretados, para ir e voltar em Brasília é 150 mil. O avião mesmo que é fretado para o governo, o atual governador foi passear no carnaval em Lima, em Punta del Este, com dinheiro nosso. É por isso que vai faltar remédio, é por isso que vai faltar dinheiro para fazer cirurgia, é por isso que a cidade do interior estão todas esburacadas. É por isso, se nós priorizarmos e racionalizar o recurso público, nós teremos serviços públicos de qualidade no estado do Amazonas. Os municípios são todos eles isolados, ilhas isoladas, não temos estradas que nos interligam e todos os municípios do interior estão em situação de calamidade pública. Mas eu repito, mês que vem vão chegar investimentos no seu município, vão fazer com você o que sempre fizeram, obras no período eleitoral para te dar a falsa impressão de que estão trabalhando. Abre os olhos, meu irmão. O senhor, eu gostei da sua falar com relação aos investimentos, porque as pessoas não conhecem, né? Eu acho que agora a mentalidade do povo tem que mudar. As mídias sociais estão aí. O senhor fará, o seu governo será com transparência, assim como o senhor está fazendo hoje, indo para as mídias sociais, o senhor vai dar continuidade a isso? Veja bem, eu, quando governador, mandei para a Assembleia a lei da transparência, onde eu colocava todos os contratos do governo da Suzano, a Suzano que estava com problema, todos os contratos da Suzano no site, você ia lá, ver qual é o contrato, qual é a empresa, qual o valor, quanto do contrato já foi pago, quanto precisa ser executado, simplesmente eu saí, acabou, tiraram. E aí o que eu estou fazendo agora na Assembleia, desde terça-feira? A Assembleia, até o final do ano, ela vai estar toda ela digital. Qualquer cidadão vai ter acesso a todos os contratos da Assembleia, a todos os pagamentos, a todos os fornecedores, a todas as notas fiscais, porque é isso que nós precisamos fazer. Simplesmente dar transparência para que a sociedade faça o controle social, porque sem controle social, aí nós temos os desperdícios, nós temos os desvios, os desmandos, e é isso que nós queremos combater. Dar e dotar o governo de uma condição bem transparente para que a sociedade possa fazer o controle social. Para finalizar, eu avisei que o senhor viria aqui. E muita gente que acompanhou a matéria que eu fiz da cidade universitária, foi um dos vídeos que correram mais em todo o estado e no Brasil, inclusive, pessoas do Brasil inteiro ficaram escandalizadas com o esqueleto que está ali, aquela cidade universitária, e tudo foi gasto e ninguém fez nada. O que o senhor fará com relação à cidade universitária? Veja bem, isso é uma obra de um governo, né? Um plano de um governo. Eu conheço pouco sobre esse projeto, os custos desse projeto, porém,
O que eu vejo é que foi investido muitos recursos na cidade universitária e não deram continuidade. Eu desconheço o valor total desse investimento, porém é recurso público que precisa ser analisado e ver a viabilidade da execução e da conclusão desse projeto, porque os recursos já foram aplicados e não podem ficar e não podem virar escombros. Portanto, se Deus me permitir um dia assumir o governo, tendo viabilidade econômica, tendo recursos públicos, por que não investir numa cidade universitária, centralizando todos os estudos da Universidade do Estado do Amazonas. Eu acredito que, havendo viabilidade econômica, havendo recursos para serem investidos, eu acredito que nós não podemos deixar aquilo virar os escombros do jeito que está. Eu tenho visitado, eu quero finalizar a entrevista, mas tem mais uma pergunta para lhe fazer. Eu tenho visitado e as pessoas têm denunciado muito com relação ao interior do Estado. Está abandonado, muitos prefeitos estão aguardando aquilo que estão esperando agora para as eleições, né? Disseram que, inclusive, vai vir. O que isso vai fazer efetivamente com relação aos 43, 47 prefeitos que tem, quando o senhor assumir, em janeiro, o que esses prefeitos podem esperar do senhor para as cidades deles? Veja bem, no Amazonas o povo é punido pela escolha política do seu prefeito. Quando eu fui governador, eu não distingui ninguém. Nós fizemos obras em diversos municípios e eu não sou aliado dos prefeitos, eles não foram meus aliados, eu não apoiei para a prefeitura, eles não me apoiaram para deputado, e o meu acordo é com o povo. Eu não posso deixar o povo sofrer, eu não posso deixar a cidade toda abandonada só porque não tive o apoio do prefeito. Eu cuido primeiramente do povo. A questão política ela tem que ser lidada de uma forma diferente. Eu não vou punir o povo por causa da opção do seu gestor. Eu quero cuidar do povo do meu estado, independente de quem seja o prefeito. Eu quero o bem do Amazonas, independente de quem seja o governador. Eu quero que cheguem serviços públicos de qualidade nos hospitais, nas delegacias, nos pronto-socorro, centros de saúde, que o povo possa ter segurança nas ruas. É isso que eu quero. E eu acredito que, em favor do povo, nós não podemos puni-los em função da escolha do seu prefeito. Eu quero avisar vocês aí, internautas, que o Davi Almeida é o primeiro pré-candidato que realmente disse: eu sou pré-candidato. Você que está aí assistindo, estiver querendo fazer alguma entrevista, também pode vir aqui, tá? Não fique com ciúme, não. Davi Almeida é natural de Manaus, tem 49 anos, é casado, é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas. Ele já teve a experiência como governo, conhece bem o que está acontecendo no estado e se colocou à disposição da população. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui as suas considerações finais, eu queria que o senhor falasse, aproveitasse esse momento. Nós estamos gravando, estamos ao vivo, são 65 compartilhamentos já, nós já estamos com mais de 100 pessoas por minuto, e essas pessoas, com certeza, querem ouvir do senhor aquilo que eles perderam, a esperança, a fé. Tem muita gente que a gente tem visitado aí, tem dito assim: meu Deus, tanta sujeira, tanta corrupção, eu não acredito mais em político nenhum. O que o senhor diz para essas pessoas que estão aí lhe assistindo? Eu vou até lhe dar o microfone. Não se muda um Estado, não se muda de atitude com as mesmas pessoas. Se você continuar, se você não mudar, se você não der oportunidade para outras pessoas, nós vamos continuar reclamando dos mesmos problemas criados pelas mesmas pessoas. É por isso que eu vou colocar meu nome à disposição do Estado do Amazonas para dar a oportunidade ao povo de ter uma nova opção. De Tabatinga a Inhamundá, de São Gabriel até o Maitá, de Apuí a Japurá, eu ouço todo mundo reclamar que não aguenta mais, que não suporta mais. Esse é o momento em que nós vamos fazer história no estado do Amazonas. Este é o momento em que a cortina da história está se fechando para uma geração de políticos. E eu acredito que nós estamos bem nesse momento em que nós vamos fazer história no nosso estado. Eu creio que, muito em breve, o povo do estado do Amazonas, que já está reclamando, que já está abrindo os olhos, as redes sociais são isso, são a confirmação de que a informação não pode mais ser manipulada. E eu quero levar ao povo do meu estado uma proposta factível para que nós possamos oportunizar a nossa população dias melhores. Eu fui visitar minha filha numa cidade de 9.000 habitantes, ela mora em São Paulo, ela estuda em São Paulo. E eu fui ver aquela cidade, Cileide,
A cidade toda limpa, com sarjeta, calçada, meio fio, sem buraco, sem lama, sem sujeira. Eu disse, meu Deus, uma cidade de 9 mil moradores, pequena, e passa uma rodovia no meio da cidade, e a cidade toda limpa. E eu chego no interior do meu estado, não tem uma estrada que se diga que é uma boa estrada, não tem uma cidade que esteja limpa, que esteja cuidada. Onde está o problema? Problemas estão nas mesmas pessoas que comandam o nosso Estado há muito tempo. E eu quero dizer isso para você, e eu quero propor ao Estado do Amazonas, muito em breve, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, e eu vou pedir ao povo do meu Estado, vou levar essa proposta ao povo do meu Estado, esperando receber deles a confiança para poder, quem sabe, um dia governar o meu Estado do mandato escolhido pelo povo. Davi Almeida é pré-candidato ao governo do Estado pelo partido PSB. Aqui, mais uma vez, muito obrigada, adorei a entrevista. Obrigado a você, obrigado a você que nos acompanha. Fique aí curtindo, vá lá, faça seu comentário no CM7 com Cileide Moussalem. Obrigada, gente, mais uma vez pela sua audiência. Daqui a pouquinho você liga na TV CM7, você vai acompanhar essa entrevista em todos os nossos grupos de WhatsApp. Ela vai estar à sua disposição também no YouTube. Acesse, acompanhe e veja realmente quem deve ocupar um cargo para governar você. Pense bem. Valeu.